Gabriel Tennyson. Ou você estava escondido com esse livro dentro de uma caverna subterrânea, dentro de um mar, exatamente nas Fossas Marianas. Ou alguém ou alguns estavam com olhos de vidro para não terem visto este livro. Misture um pouco de Supernatural, mais Constantine, mais E tudo que há de bom. Cenário brasileiro, elementos da cultura pop, simbologia ocultista, mitos e lendas e muito, mas muito gore. Isso tudo está em Deuses Caídos, o livro de Gabriel Tennyson. Os personagens principais desse livro é o Padre Cipriano. Ele basicamente joga o politicamente correto no lixo. Bem dizer, ele declara assumidamente que gosta de travestis, ele é um cara completamente indisciplinado, ele bebe e ele gosta bastante de palavrão. Sem contar um monte de piadas com elementos eclesiásticos que ele faz. Cipriano é convocado quando o novo Kira... Eu protejo os inocentes e aqueles que temem o mal. Eu sou a justiça. Quando o novo Messias, no caso, né, que se intitula Messias, aparece, o que ele faz? Ele seleciona alguns pecadores, no caso líderes religiosos, e o que ele faz? Ele transmite ao vivo no próprio YouTube e ele pede para que o público decida se aquela pessoa ela morre ou vive, mas de que forma? Da melhor forma. No melhor estilo jogos romanos em que os gladiadores tinham suas vidas decididas pelos líderes. Então, joinha pra cima é vida, enquanto joinha pra baixo é morte. Como essa ideia vem de Roma, esse estilo caiu muito bem. Roma, Vaticano, líderes religiosos sendo executados. E como o cenário é no Rio de Janeiro, no caso dentro do Brasil, que é um país, né, cheio de corrupção, cheio de roubalheira, cheio de injustiças, o que as pessoas decidem? Joinha pra baixo. Então a quantidade de dislikes começa a disparar e junto com isso também dispara a corrida contra o tempo. Alguém tem que parar esse justiceiro, impedir que ganhe grandes proporções, de modo a evitar que manche a imagem do Vaticano. O interessante é que o assassino, o justiceiro no caso, ele mata as suas vítimas fazendo analogias à Bíblia. Então ele pega passagens bíblicas e adapta aquilo à morte de cada um dos líderes religiosos. Não acontece no livro, mas vou dar um exemplo de como ele faz. O milagre da transformação da água para o vinho que Jesus Cristo faz. Poderíamos imaginar que o sangue da vítima se transformaria em vinho, né? Ou seja, morte. Ou até mesmo os líquidos do corpo, né? A água que está no corpo em vinho. Morte. Como tem bastante elemento sobrenatural nas cenas do crime, coisas que o investigador comum não conseguiria resolver, pauzinhos são mexidos para que o Padre Cipriano, mais uma policial investigadora, se unam e façam parte de uma investigação. Como imaginado, à medida que eles vão avançando na investigação, eles vão vendo que não é algo para qualquer um, tem muita coisa sobrenatural, e vão vendo por que eles foram escolhidos. E isso é bem interessante, porque à medida que eles vão desfolhando a fralda, eles vão cada vez mais chafurdando ou se afundando dentro da merda. Até que chega um ponto que não tem mais volta e algumas escolhas podem ser para sempre. E isso pode trazer muitas consequências. O livro é fenomenal e ponto. Sim, claro, é fenomenal, mas vamos aos detalhes. A escrita do Gabriel é incrível, realmente é fenomenal. Meu amigo, onde você estava escondido, porque é muito bom. O estilo da escrita dele desenvolve com maestria figuras de linguagem, algo que eu sou muito fã. Ele passeia pela ironia, pela hipérbole, que é um exagero intencional, vai indo pela metáfora, o eufemismo. Ele une a inteligência com o humor ácido, tornando isso praticamente poético. É muito legal vendo todas essas técnicas ao mesmo tempo, trabalhando juntas. O interessante é que tem o humor negro, o humor ácido, tudo isso sem comprometimento com o mimimi, sabe? Não somente a escrita, mas o roteiro, a forma que é desenvolvido, tudo é muito bem executado, uma coisa se encaixa com a outra, tudo faz sentido. O elemento policial e investigativo estão presentes com força, desde pistas que te levam para um lado e depois você descobre que é outro, e isso parece clichê, só que como se sabe fazer, é legal. E até mesmo o interrogatório, só que nesse caso o investigador, ele está exposto, vulnerável, no caso Cipriano, porque assim, para descobrir o significado de algumas coisas que estão na cena do crime, tentar chegar até o justiceiro que está matando os líderes religiosos,
Ele vai em lugares que tem criaturas e entidades sobrenaturais, ele está em território inimigo, ele tira sarro, ele faz piadinha na cara da entidade, da criatura, inclusive até ameaças. Só falta cuspir na cara dos personagens, né? Claro que ele sabe se pôr no seu lugar. Então assim, apenas com um jogo de palavras, com blefs, ele consegue ser impedido de ser teoricamente estraçalhado. Isso ele faz porque as entidades, os seres, sabem que ele é um padre diretamente ligado ao Vaticano e ele é considerado como beatificado. É como se fosse um santo em carne e osso. Então ele se usa de blefs e persuasão para poder conseguir algumas coisas. Só que ele fica naquela linha tênue, né, de ser atacado, né, se por acaso a criatura descobrir, ou então ele conseguir as informações que precisa, né? Então o tempo todo ele tá brincando com a morte. E isso é legal porque você nunca sabe quando vai dar certo e quando vai dar errado. Mesmo assim, ele se arrisca e torna toda a narrativa muito mais interessante. Tem bastante personagem, sim, só que cada um tem a sua função e cada um cumpre com a sua. A gente vai ver desde Saci até gárgulas, demônios, tem uma fada dos dentes, inclusive, o nome dela, se não me engano, acho que é Fernanda, é chamado de Feérica, né? Fê e Érica. E o mesmo som se dá para feérica, que é algo oriundo aí das fadas, né? O derivado das fadas. Cara, é muito legal, é genial quando esses trocadilhos, esse jogo de palavra existe nos nomes também. Você vê que foi bem pensado, não foi colocado por acaso. Eu realmente me senti no Rio de Janeiro, né? Não tanto quanto eu deveria, mas eu me senti bastante, porque ele descreve muito essa parte da favela, dos subúrbios, indo até mesmo a parte da Zona Sul, fala de camelódromos, né? Fala do submundo ali, tanto físico quanto espiritual. É interessante você ver a interação de personagens sobrenaturais que estão no meio da multidão ali do povo e as pessoas não percebem, ou pelo menos a maioria não percebe. Como eu já falei, o livro tem muito gore, mas é muito gore mesmo. Não é um livro regado a plot twists, porém o tempo todo tem alguma coisa sendo descoberta e isso é legal porque alimenta a vontade de você querer saber mais, porque não revela tudo, claro. Então você descobre uma coisa e te puxa pra outra, né? Então sempre as migalhinhas do João e Maria, né? Então você vai pegando uma por uma, vai se interessando e vai avançando cada vez mais. Ah, agora eu entendi! Agora todas as peças se encaixaram! E isso só vai aumentando a tensão e a vontade de continuar lendo. O livro, ele é incrível, porém tem duas coisas que me incomodaram. Não é algo que vai destruir a obra, mas eu fiquei incomodado com duas coisinhas simples. Sem spoiler, vamos lá. Vou usar analogias simples que não vão ligar diretamente ao livro, mas para mostrar o conceito que acontece nessas duas cenas. Tem um personagem que ele não crê em milagres, ou pelo menos se diz não crer, não ficou muito claro, mas é uma analogia, tá? O personagem não acredita em milagres, porém consegue fazer coisas da mesma proporção. Então, pra mim, não fez muito sentido. A segunda cena tem a ver com o clímax do livro e tá relacionado à consciência de um personagem. O personagem faz algo como tocar violão e bater palmas ao mesmo tempo. Eu tô usando algo completamente oposto ao que de fato acontece. A cena simplesmente acontece e não se explica, ou pelo menos não ficou muito claro. Não perde o ritmo nem o fluxo, mas é algo que você fica... Como ele conseguiu fazer isso? Isso motiva a história a continuar, deixa mais tenso também. A história continua decolando, mas eu senti que esse fato muito importante é um dos pontos chaves para a resolução de tudo. Só que eu senti que simplesmente aconteceu e não se explicou e bola pra frente e o resto da história continua sem dizer muito porque que aquilo aconteceu. Eu me importo com esses detalhes porque, principalmente nesse tipo de história, na verdade qualquer tipo de história, né, as coisas precisam fazer sentido, uma coisa tem que bater com a outra dentro do seu universo criado. E nesse caso, que é uma história policial sobrenatural, investigativo, o livro inteiro ele te dá pistas e você fica pensando nisso, pensando naquilo. Teve coisa que eu já imaginei o que ia acontecer logo de cara, mas é muito legal quando o livro te desperta isso, ele te deixa curioso, ele te instiga a fazer pensar durante a leitura, né? Você começa a pensar, isso aqui pode acontecer assim assado, isso mais ele vai gerar aquilo, e nem sempre é o que é, mas é legal ter essas conjecturas, né? Ficar confabulando o que pode ou não pode acontecer.
e você sempre fica tentando ligar os pontos, e nessa tentativa você vê onde o que bate e o que não bate. E nisso, de algo ser coerente ou não, é aí que a gente acaba vendo algum fiapo solto, né? Não vou ter uma ponta solta, vamos dizer assim. Ok, isso não faz o livro perder a sua maestria, não faz o livro perder o seu encantamento, mas são detalhezinhos assim que podem fazer bastante diferença. É como um quadro bonito, incrível na parede, só que tá ligeiramente torto. Então, pra quem tem toque sabe o que é. Você fica incomodado enquanto você não arrumar, deixar perfeitamente simétrico, você não sossega. Gabriel Tennyson deve ter bastante coisa escrita, não é possível, né, por conta do nível do texto que está aqui. Não é possível, até porque, por mais que tenha bastante conhecimento, a escrita é algo que precisa ser desenvolvido, né, escrito e tal. E essa obra aqui realmente não tem muito o que se falar. A obra praticamente é perfeita. Cara, realmente, parabéns. Ah, sobre o final, né, vamos falar sobre o final. O final, ele é feito no melhor estilo Game of Thrones. Sabe quando você acha que alguma coisa vai acontecer e depois não acontece? Ou então, ao contrário, né? Algo não vai acontecer e acontece. É exatamente isso que acontece no final. O final é bem chocante, é bem impactante. O livro inteiro você tem sensações esquisitas de asco, mas o final foi um soco no estômago. Porque não é algo com o qual você está esperando, né? Algo abominável está prestes a acontecer e você está sendo sufocado e de repente tudo se apaga. Corta! Outra coisa acontece no meio, momentaneamente se desliga daquela outra cena. Você está esperando flores, né? Está esperando... Até que realmente a luz aparece e a cena não é nada legal. A cena praticamente é... Holy shit! Recomendadíssimo, principalmente para os amantes aí da literatura policial, que tem muita investigação, do sobrenatural, gore, politicamente incorreto. Se houver o Oscar literário e o Gabriel Tennyson não ganhar como escritor estreante, o mundo não é nem um pouco justo. E a minha nota para esse livro é 9.5. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram, curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu like, que é muito importante pra gente. Quando você deixa o like, o YouTube entende que ele pode te recomendar esse vídeo nas próximas vezes. Tem bastante vídeo no canal, muita coisa bacana, concursos literários, temos resenhas, temos vídeos de eventos. Dá um passeio no canal que vocês vão gostar. E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu!